Segundo os últimos dados da ONU, há no mundo 476 milhões de indígenas, distribuídos em 90 países dos 5 continentes. Ainda que sejam povos muito diversos, vamos destacar alguns pontos em comum. O primeiro é a sua própria existência, sua resistência. Porque apesar da crueldade e da selvageria com que foram conquistados, eles foram capazes de sobreviver e conservar suas culturas. Nesse processo, muitos povos desapareceram, porém muitos sobreviveram e hoje se organizam e lutam para exercer seus direitos. O assunto dos direitos é justamente o segundo ponto em comum, pelo fato de existirem instrumentos internacionais que tratam do tema. A Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas são acordos que não foram ratificados por vários países e com frequência são violados. Ainda assim, são uma base de apoio importante que permite avançar. Porém, a coincidência mais importante, provavelmente, seja a luta desses povos para preservar e recuperar seus territórios. Isso resulta em sérios conflitos, porque nesses territórios se assentam as maiores reservas de recursos naturais do planeta, e isso motiva todo tipo de violência. Bem, antes de continuar, queremos destacar que nesse tema se confrontam duas cosmovisões, duas formas de ver a vida e de se localizar no mundo. Para um povo indígena, o território não é um bem imóvel, de maior ou menor valor, mas sim um espaço em que cresce e onde convive com outras formas de vida, onde configura sua espiritualidade em relação ao meio natural, com a terra, o rio e a selva. É o lugar onde se constitui e onde constitui sua cultura. O indígena respeita e defende esse espaço vital necessário. Do outro lado, do ponto de vista da cultura dominante, esses territórios são simplesmente reservatórios de recursos econômicos que devem ser explorados: minérios, água, petróleo, terras para monocultura, para especulação imobiliária e para o turismo. Entre ambas as perspectivas, se estabelece uma luta muito desigual. Por um lado, esses povos e seus escassos recursos, e por outro lado, todo o poder das grandes empresas extrativistas, do agronegócio e dos estados que os defendem, seja por incapacidade ou por conveniência. Trata-se de uma política global predatória, apoiada por grupos armados do setor privado e por forças de segurança do Estado. Em menor escala e com essa mesma lógica, em muitos lugares se repetem conflitos com indivíduos que estão aliados com políticos e com policiais locais. O resultado de tudo isso é a perseguição e assassinato de líderes indígenas e de quem os apoia, bem como os milhões de hectares que são devastados, os rios e solos contaminados, os incêndios florestais, etc. Nesse sentido, e no contexto da crise climática, os povos indígenas cumprem um valioso papel, porque ao defender seus territórios, também defendem o equilíbrio ambiental e, com isso, o equilíbrio da vida de todos. Na sua capacidade de adaptação crescente, os indígenas incorporam elementos mais positivos da cultura dominante. Eles usam as redes sociais, estudam, administram seus recursos, viajam, ampliam suas relações e articulam alianças entre si com outros setores. Apesar de tudo, eles sofrem preconceito de grande parte da população, que é alimentado pelos meios de comunicação de massa. As grandes mídias são um ator central nesse grande conflito global, porque ao defender o interesse dos patrocinadores, são responsáveis por silenciar, por mentir e por desinformar, manipulando a opinião pública. O papel que desempenham realmente é criminoso, porque justificam e encorajam a violência, que leva ao sofrimento e à morte de muitas pessoas de muitas comunidades. Para acabar com essa armadilha informativa, os povos indígenas contam com o apoio de meios alternativos, como o nosso. É por isso que participamos desta tarefa com nossas próprias matérias e também compartilhando material de mídias parceiras. Queremos tornar visível o que ocorre e influenciar a nossa própria cultura, ajudando a descolonizar, a superar preconceitos, privilegiando sempre que possível a expressão direta dos protagonistas.